Indígena de Roraima. Quer dizer, então, o Conselho Indígena de Roraima, que é uma ONG, mas lá também tinha a Sociedade dos Índios Unidos do Norte de Roraima, tinha a Arecon, tinha a Lidici, essas não prestavam para a FUNAI, porque não rezavam na cartilha das ONGs que comandam esse sistema. Então eu trago essa denúncia aqui, senador Geraldo Mesquita, porque, ao contrário do que alguns ongueiros pensam, como médico, eu menos me importo de índio ter terra e mais me importo de índio ter dignidade. Menos me importo que índio tenha, por exemplo, hoje, 13% do território nacional demarcado para reservas indígenas, tendo menos de 1% da população brasileira de índios, menos me importo com isso do que ver mulheres índias morrendo porque não tem assistência na gravidez, não tem assistência no parto, de ver jovens índios desdentados porque não tem assistência odontológica. Isso é que me importa, é a parte humana, o ser humano, índio, índia, e não terras indígenas, que nem indígenas são terras da União cedidas por usufruto para os índios. Está na Constituição. Mas os zongueiros blefam e vendem uma outra imagem. Agora, de mim eles podem ter certeza de uma coisa, até já me intitularam de inimigo dos índios, já me intitularam de inimigo da Amazônia, mas de mim eles podem ter certeza de uma coisa, não tenho medo de dizer a verdade. Aprendi como médico também a só dizer a verdade. Aprendi também como médico que o médico só está autorizado a mentir quando se trata da chamada mentira piedosa. Isto é, quando o médico chega com um paciente que vai morrer, ele sabe que vai morrer a qualquer momento, ele não vai dizer isso para o doente, senão ele mata na hora o doente. Ele vai dizer para o parente do doente. Ele vai alertar a família. Fora disso, não acontece de aprendermos a mentir. Eu não aprendi na minha profissão, não aprendi na minha casa, não aprendi na minha família, e, portanto, aqui eu enfrento essas ONGs de peito aberto, sem medo, porque, ao invés de fazerem um diagnóstico realmente indígena correto, eles fabricam diagnósticos falsos. Em vez de fazerem laudos antropológicos verdadeiros, fazem laudos antropológicos falsos, como foi aquele em que se baseou a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Mas quando os índios vêm aqui protestar por algo que diz respeito a eles, aí esse governo, que é, segundo o slogan deles, um governo de todos, passa a ser apenas o governo de alguns, e geralmente de alguns companheiros. Senador então, Mazarildo, o senhor não entendeu, é o governo de todos que concordam. Com todos que concordam. Aí está bem complementado. Na verdade, tem muito a ver com um livrinho que eu li, algum tempo atrás, ofertado pelo meu suplente, que é A Revolução dos Bichos. Quem lê esse livro vai ver quanta semelhança tem. Então, na verdade, esse protesto que eu faço aqui, a pedido dos índios, já que eles não têm a tribuna para fazer, já que eles não têm a FUNAI para defendê-los. E como eles mesmos, os índios, dizem, a FUNAI não é mais a Fundação Nacional do Índio, mas é a Funerária Nacional do Índio, porque não cuida da vida do índio, não cuida da saúde do índio, não cuida de fato de proteger o índio, cuida sim de usar a imagem do índio para fazer charme. Aqui no Brasil, para algumas pessoas de boa fé que moram em Copacabana, em Ipanema ou na Avenida Paulista, mas que nunca foram na Amazônia para ver uma realidade de uma comunidade indígena. Ou mesmo de alguns antropólogos que nunca saíram da academia para botar o pé numa comunidade indígena. Então, é realmente necessário que esse governo, como diz Vossa Excelência, que é de todos aqueles que concordam com ele, pense um pouco e bote em prática de maneira sincera. O senador Álvaro Dias colocou aqui muito claro, quando falou da questão de Cuba, dos presos cubanos, dos presos políticos do regime cubano. Quer dizer, quando
o presidente Lula queria defender o regime do seu companheiro Castro, ele disse que aqueles prisioneiros políticos eram como bandidos aqui no Brasil. Agora que a Igreja Católica, intermediando junto com a Espanha, consegue a libertação, ele vai e diz que aplaude. É preciso ter mais seriedade na condução das coisas. E aqui eu quero falar, portanto, por essa minoria indígena e pedir, ao final, novamente a Vossa Excelência, que seja transcrito os documentos a que me referi.